Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Um lugar bom para viver é um lugar que reúne muitos atributos de qualidade de vida, mas o primordial, o essencial, a base sem a qual não existe qualidade de vida, por mais que o lugar seja rico, bonito, exuberante, a sociedade próspera, é a questão da segurança. A questão da segurança está ligada ao instinto mais primitivo, mais ancestral, ao chamado cérebro reptiliano do ser humano. Sem segurança, com todos os outros requisitos de satisfação atendida, não dá para ser feliz. A gente vive no Brasil uma questão de segurança, o Espírito Santo não é uma ilha do Brasil e não é diferente a situação do Espírito Santo em relação a esse angustiante tema, a questão da segurança. Essas palavras são para explicar o propósito da nossa presença de hoje. Nós temos hoje aqui uma pessoa que é uma autoridade de segurança, no sentido de ter militado muitos anos, como também ter cumprido, talvez a única pessoa do Estado que cumpriu toda uma trajetória de qualificação e ocupação dos mais altos postos do Estado no que diz respeito à questão da segurança. Eu me refiro ao coronel Luiz Sérgio Auric, com quem eu vou conversar agora, tendo sido ele, lá no início da sua carreira, delegado de polícia, depois diretor do Detran, secretário da Casa Civil, secretário de Justiça, comandante da Polícia Militar, secretário de Segurança. Quer dizer, uma pessoa que viveu isso de uma maneira tão imersiva que pode estar nos dando um diagnóstico consistente a respeito desse tema angustiante. É com o coronel Luiz Sérgio Auric que eu passo a conversar agora. Minhas homenagens ao senhor por toda essa ficha, por toda essa longa biografia envolvendo esse assunto. Já o conheço, acho que desde diretor do Detran. Desde diretor do Detran, eu já acompanho a sua trajetória. Eu quero saber do senhor o seguinte, coronel. Que avaliação o senhor faz hoje na realidade da nossa política de segurança? Porque já essa pergunta tem que embutir uma provocação. Nós temos uma componente perversa na cultura político-administrativa brasileira, que é aquela de que cada gestor não quer dar sequência a tudo que o anterior fez, quer seja negativo ou positivo. Então, nós nunca, não sei se a gente teve, desde os seus tempos, uma consistência, uma coerência numa política de segurança que, às vezes, tem que extrapolar um mandato administrativo, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho visto muitos projetos de segurança, vários. E a maioria dos projetos que eu tenho visto, ele se dedica a programar a prevenção, a vigilância do crime organizado, o levantamento de crimes, a apuração de crimes, mas eu particularmente vejo como objetivo hoje do Estado brasileiro procurar as causas que estão gerando essa criminalidade e essa violência assustadora no nosso país inteiro. Do Espírito Santo ao Rio Grande do Norte, a São Paulo, você falar em trabalho policial não é difícil. A oficialidade, os delegados, eles são formados para montar as estruturas de trabalho da polícia. O problema é levantar as causas da criminalidade, o Estado brasileiro, e trabalhar nas causas da criminalidade para reduzi-las e repor os valores sociais que já tivemos e nos últimos 30, 40 anos fomos perdendo gradativamente até chegar agora que estamos num extremo de violência, algumas violências caracterizadas tão horrorosa que a gente fica até assustado. Uma pessoa invade uma creche, mata 4 crianças, vai numa escola, essas coisas assim. Então, quando eu vejo
profissionais, porque hoje nós temos muitos doutores em segurança, até porque a segurança pública passou a ser um objeto de muitos estudos, né, de muitas pessoas que estudam, faculdades que dão cursos de segurança, tratando do objetivo do trabalho policial, quando, ignorando as nossas brigas e dissidências políticas que temos tido no Brasil nos últimos anos, nós temos que procurar as causas que nos levaram a estar hoje dentro de um quadro de criminalidade e violência nunca visto. Então, essas causas, elas merecem um estudo profundo. O funcionamento da polícia, a polícia militar tem quase 200 anos. Passou da hora de nós construirmos um novo sistema de defesa social, envolvendo justiça, Ministério Público, sistema prisional e polícias. Tudo partindo com base no município. É ali que moramos. É a centralidade. Isso ali é a raiz, ok? Uhum. Lógico, você terá o município, mas terá também nas regiões conurbadas as polícias metropolitanas. Porque não adianta ter uma polícia em Vitória ou outra na Serra, você terá uma polícia metropolitana. Mas você tem que focar no município, onde estão os verdadeiros programas, porque a União vai focar os crimes que atacam narcotráfico, arma, esses troços. Contrabando. Isso, e o Estado terá uma polícia menor a proteger o Estado, proteger o meio ambiente, e etc. Ok? Uhum. Então, essa seria uma redivisão, uma redistribuição de encargos. Isso. Uhum. Então, você hoje planejar atividades policiais que têm resultados momentâneos. Sobe um morro, prende o traficante, desce, na semana seguinte já tem um substituto dele. Tá igual a guerra do Vietnã, você mata um e entra outro no lugar. Chama-se popularmente colocar um esparadrapo na fratura. Isso aí. Então, o Brasil precisa de uma unidade política dos governadores, presidente, Congresso, e nas raízes dessa criminalidade e violência, e começar a trabalhar para termos um Brasil melhor. Eu com quase 78 anos, venho de um Brasil em que tinha família. Fui delegado de polícia de Colatina. Por 4 anos, nunca tive um assassinato de uma mulher. 4 anos. Nem, Deus me livre. Matar uma mulher era um ato de covardia. Hoje, toda semana, mato uma mulher. A facada, a paulada. Mas quando você fala em todos os valores, você está falando não só valores morais também, né? Valores morais. Todos os valores. Valores de família, valores sociais, valores de pátria. Ok? Uhum. E, principalmente, eu já contei a você até a história do alemão. Uhum. Se você permitir, eu conto de novo para o povo ouvir. Conte. De que a escola, hoje mesmo, vendo na televisão, as escolas todas abandonadas, caindo aos pedaços, os tribunais de contas levantando as escolas, tudo caindo aos pedaços, os professores fazendo greve porque os salários são baixos, a luta do professor é muito grande, e aí eu vou relembrar algo que nós já conversamos, que é a história do alemão. Fui participar de um seminário internacional de polícia e vários presentes, canadense, americano, inglês, etc., fizeram a apresentação das suas situações no país dele. A que chamou mais atenção foi do alemão. Em determinado momento ele falou, na Alemanha, o piloto do Tornado, um major da Força Aérea Alemã, ele tem o mesmo salário do professor e da professora. E por qual razão?
porque ele pilota um avião que protege o solo alemão e o professor forma o povo alemão. Foi a resposta que ele deu. Por que que a Alemanha é um local onde você não vê nego assassinando gente no meio da rua, né? E eles tiveram a guerra maluca, tiveram o nazismo, etc. Não. E nós hoje somos um país que dá até medo de você sair no meio da rua. Nos últimos 50 anos, 40 anos de desestruturação familiar muito forte, né? Perdemos a referência de valores. E temos também a situação cosmética com que os governos lidam com isso, né? Parece que cada governante, ele administra a situação o suficiente para que não ecloda uma grande crise até que ele passe aquela bola e se exima que passou a bola para o seu sucessor. Não tem essa sensação de enxugação de gelo? A desconstrução social no Brasil, alguns dizem fazer parte de um processo revolucionário, destruir tudo para depois construir uma nova sociedade que aceita isso, aceita aquilo, etc. Eu não vou misturar as essa coisas, é uma teoria, não. é uma teoria. É uma teoria ideológica. Agora, todos os governos vão falar que é a socialização, porque nós já tivemos um governo que não tem nada com isso e também abandonou tudo, né? Sim. E somou esse resultado que nós temos hoje. Nós temos um resultado de degradação familiar e social que deixa qualquer um preocupado. E isso está gerando, junto do abandono da educação, uma sociedade sem valores, violenta, né? E sem família. Quer dizer, como vai refazer isso não é com a polícia. A polícia, a segurança pública é fim. É fim. Está lá na ponta, né? Está lá na ponta. Tá lá na ponta. É uma atividade fim. O meio, as causas, elas estão lá. É importante que essas causas sejam levantadas com seriedade, sem lados políticos, e a gente começa a investir. Uma delas, sem nenhuma dúvida, é a educação. A saúde está uma tragédia também. Ou seja, hoje, para ter uma saúde, mais ou menos, você tem que ter um plano de saúde que custa 3, 4 mil reais. O povo não tem como pagar uma situação dessa, vai para a saúde pública. Chega lá, ele fica revoltado, entendeu? Brigam lá na fila de saúde. Ou seja, essas coisas é que estão desmontando as estruturas do Brasil. Aí, quando você olha no passado, você vai a Colatina, Hospital Silva Vida, uma beleza de hospital na época que dava para atender todo mundo. Você vai ao colégio estadual, era o melhor colégio Conde de Linhares. O grupo escolar era o melhor colégio da cidade. Hoje você tem... Não, o senhor está mencionando aí um tempo em que era até meio pejorativo estudar em escola particular. Era pejorativo? Era pejorativo. Era pejorativo. Você ia para a escola particular, o cara que não tinha condições de enfrentar a escola pública, que ela era a dureza. Exatamente. Hoje você tem que botar um filho numa escola privada, caríssima, para dar ele uma chance. Quer dizer, essas coisas todas estão desaguando na criminalidade e na violência. A polícia é a solução para isso. Agora, é lógico, a polícia está funcionando, eles estão lutando, eles estão enfrentando. A polícia militar publicou um ato, uma conversa outro dia, que esses meses agora ela foi recebida a tiro 100 e tantas vezes nos bairros. O outro foi recebido com uma granada militar. Ora, gente, isso é uma... Se você falar lá fora, o cara vai dizer que isso é mentiroso. Mas está acontecendo aqui com a gente, ok? A presença hoje do Coronel Luiz Sérgio Auric. A gente volta já. Voltamos com a presença do Coronel Luiz Sérgio Auric. A patente continua, né, Coronel?
Uma vez coronel, pode reformar, Nunca mais. Não tem mais, coronel. É igual padre. Padre, cunhado também. Cunhado. Coronel, é o seguinte, o senhor trouxe uns assuntos muito pertinentes aí, porque o senhor foi muito além da minha pauta. Aí estava querendo discutir segurança na perspectiva daquilo que eu chamei do bater o prego na areia, né? Da enxugação de gelo, que é ficar discutindo os desafios que se colocam para a polícia, para o policial. O policial, às vezes, sem respaldo, sem estrutura que garanta a ele a certeza de que, se ele faltar, a família dele vai ficar amparada, de não ter, talvez, nem o armamento adequado para enfrentar a criminalidade, só foi em razões mais profundas. Então, aí o senhor me convida também para uma provocação maior. O peso, a necessidade que existe, né? Dizem que a pior coisa que se faz contra uma boa ideia é desmoralizá-la. A ideia é boa, mas a desmoralização da ideia acaba inviabilizando. Falou-se muito em impacto social. O Brasil precisa. Essa palavra foi desmoralizada. Mas o Brasil precisa de impacto social das suas elites, né? Das suas várias camadas de sociedade, porque o Estado está esmagando a sociedade. O Estado é muito caro. O Estado está sendo formado por uma casta de pessoas que são muito caras para aquilo que elas entregam efetivamente como valor para a comunidade. E a gente, de uma certa maneira, está assistindo isso bovinamente. Bovinamente. Não vou entrar também na discussão não vou entrar nas discussões políticas recentes, não, que a polarização acaba anulando a objetividade da conversa. Mas a sociedade assiste isso de uma maneira passiva, refém, com medo, amedrontada, intimidada, e você está falando aí de um estado paralelo que se coloca, onde a violência, o crime compensa. Você está vendo saída? Como é que você está analisando esse cenário, além de constatar? Olha, você está vivendo uma situação em Brasil inteiro, né? Porque nós temos muitos problemas aqui no Espírito Santo. Nós tivemos um estado do Rio Grande do Norte agora que parecia que estava dentro de uma guerra civil. A criminalidade enfrentando o Estado. É uma coisa inimaginável há 20, 30, 40 anos atrás. Nós temos, está desmoralizado, eu concordo, mas esses homens que estão eleitos aí, tanto no Congresso como nos governos dos estados, eles têm que fazer um pacto para começar a reduzir essa tragédia que nós construímos, né? Eu tive em governo que o governador tinha para cada deputado 20 cargos comissionados para professor. Ora, é aquilo que eu falei do alemão. Como é que você vai construir o povo brasileiro sem o professor? É impossível. Como é que o professor vai num morro desse que está dominado pelo narcotráfico? Ela está subordinada, professor ou professor, a quem? Ao secretário da Educação? Ela está subordinada a um narcotraficante. Xerife do morro. Que é o dono do bairro. Né? Então nós temos que vencer isso tudo para termos, de novo, um povo para se construir de novo uma boa polícia. A que está hoje aqui no Brasil, tirando a área federal, que ela está certa, a Polícia Federal é aquilo mesmo, a polícia do Estado, ela tem que ser reconstruída, né? Fui eu, no governo de Luiz Paulo, que criei a Guarda Municipal de Vitória, que foi o parâmetro para fazer em todas as prefeituras da Grande Vitória. Ali é a raiz. Mas você não pode ter duas polícias, PM e Polícia Civil, do Estado, quando, na verdade, o problema está no município. Você tem que ter... Isso é uma questão central, então. Essa é central. E não está colocada, né? Não está colocada. E quando você for fazer a polícia do Estado, que, a meu ver, tem que ser militar, tem que proteger a natureza, meio ambiente... crimes contra a fazenda pública, tem que proteger o Estado. O patrimônio público. O patrimônio público. Essa polícia tem que ser pequena e eu, naquele artigo que publiquei na Gazeta, estou mostrando como é que você vai construir uma polícia que o cidadão entra como soldado, vai até capitão, fazendo a carreira dele. Você tem que criar uma situação
razoável. Perspectiva. Para a pessoa ter um pensamento de futuro. Não, estou aqui, vale a pena ser honesto, vale a pena trabalhar, etc. Porque do jeito que está hoje, o sujeito está carregando um piano nas costas. Agora, Coronel, essa questão além desses fatores todos, eu estou falando aí de fatores estruturantes, vão exigir consenso de sociedade para que se faça isso. A gente tem discutido, é uma bandeira nossa antiga, essa questão do municipalismo, porque, na verdade, o Estado, unidade federativa, é uma abstração. É uma abstração. Né? A pessoa vive e morre na cidade, no município. Então, a base de tudo, eu vejo com um grande alento alguém levantando essa bandeira, que isso é uma percepção que, para mim, já é antiga. Sabe? A gente vive e morre na cidade. Então, o que é o Estado, a unidade federativa? A fronteira fica depois daquele rio, ou antes daquele rio, mas a pessoa mora aqui. Né? Então, eu acho que é um alento perceber que existe uma observação nisso, mas outra coisa que se vê também é uma legislação, um código penal permissivo, extremamente permissivo, e os exemplos deveriam vir de cima, né, Coronel? Isso eu acho que vem? Olha, voltando à situação do município. O município, ele tem maior condição de fiscalizar, de viver o problema, de cobrar o problema, é o município, não é o Estado. Você não está dentro do Estado, é aquilo que você colocou. Então, quando você fala em se criar a estrutura policial municipal, mas é uma coisa, não tem esse negócio de, não, mas a polícia da metropolitana da Grande Vitória ganha X, não, uma coisa é que os salários sejam todos iguais no Brasil. Você tem que regulamentar essas coisas têm peso da pessoa ser. Por que o juiz é nacional, apesar de ser do Estado? Por que o promotor tem tratamento nacional, apesar de ser do Estado? Mas a polícia não. Aí eu vou criar uma polícia municipal, o município é pequenininho. Na França, municípios pequenininhos que não têm estrutura de bancar uma polícia municipal, o Estado bota um grupo lá para exercer a função da polícia municipal. Quando ele tiver a estrutura, ele ocupa. Ou seja, nós temos muitos meios de melhorar a segurança pública, mas antes tem que voltar às causas. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, de violência e criminalidade, ela está numa raiz longa lá de trás e vai dar trabalho, porque vai ter que ter consenso político, entendimento. Esses caras têm que parar de ficar brigando para construir um país melhor, porque senão daqui a pouco o Brasil é grande demais para qualquer um político achar que vai dominar o Brasil. O Brasil é um monte de país num só. E isso não pode inspirar o recrudescimento de movimentos daquele tipo assim, essa parte do Brasil dá certo, essa parte não dá. Vamos ficar com essa parte? Você viu o exemplo do Sul? Pois é. E aquilo está latejando, você sabe, né? Hoje nós estamos tendo erros, voltas a erros do passado, que você está vendo que o agronegócio brasileiro hoje alimenta parte do mundo. Sim. Você não vai alimentar um mundo com terra de sem terra, com agricultura de sem terra. Aquilo é uma indústria, uma coisa enorme, e estão ameaçando, inclusive, a presidência de abrir CPI, pedir impugnação do presidente, etc. Ou seja, nós somos um país em que o sul do Brasil é um país. Nós aqui no Sudeste somos um outro país e ainda com diferença, que o Rio de Janeiro é uma ilha, né? O Nordeste é outro país, a região central nós somos um monte de país, né? Precisa ter cuidado com o Brasil. E nós todos temos orgulho de ser brasileiro, mas com crianças sendo assassinadas em creche, aí não dá, né? Nós temos que construir a cabeça dessa turma
que vai vir daqui para frente do mesmo jeito, que para destruir demorou 30, 40 anos, vai demorar 30, 40 anos para botar o Brasil de novo no lugar. Mas alguém tem que ser líder, tem que ser capaz de fazer isso novamente. Tô aí, tô céu. Cara, eu agradecer muito a sua presença, valeu. Valeu pela sua presença. Ouvi-lo. Eu que te agradeço. Um grande abraço para você. Hoje a presença do ex-secretário da Casa Civil, ex-secretário de Justiça, ex-secretário de Segurança Comandante da Polícia Militar, Luiz Sérgio Auric, fazendo para nós um diagnóstico na sua percepção de qual é o nosso programa de segurança. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.